Boa noite. Estamos dando então prosseguimento às palestras do Aliança do Divino Pastor. Pedimos aos amigos espirituais que nos amparem e nos protejam nessa noite. Hoje eu vou falar sobre uma parábola, a parábola das 10 virgens, a parábola que está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 25, versículo de 1 a 13. Mateus foi o único dos evangelistas que citou essa passagem. É um trecho pequeno, então eu vou ler. Parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando suas próprias lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram tolas e 5 prudentes. Todas as tolas, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram consigo o óleo de oliva. As prudentes, porém, levaram o óleo de oliva nas vasilhas, com suas próprias lâmpadas. E tardando o noivo, todas cochilaram e adormeceram. Mas à meia-noite houve um clamor: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas próprias lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dai-nos do vosso óleo de oliva, porque as nossas lâmpadas se apagam. As prudentes responderam, dizendo: de modo nenhum. Talvez não seja suficiente para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós mesmas. Ao saírem para comprar o óleo, veio o noivo. As preparadas entraram com ele nas bodas e a porta foi fechada. Posteriormente vieram as virgens remanescentes, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Em resposta ele disse: Amém, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Quando se fala, quando se lê uma parábola, né? E naquela época, quando Jesus falava numa parábola, ele queria usar um simbolismo dentro da realidade, dentro do contexto da vida daquelas pessoas que estavam ali, né? Porque facilitaria que o seu ensinamento, que a sua mensagem fosse bem compreendida. Hoje, passado tanto tempo, quando a gente lê uma parábola, muitas vezes a gente não entende. Porque para entendermos, nós temos que retomar os conceitos antigos, né? E entender a mensagem de Jesus dentro daquele conceito histórico e cultural daquela época. E assim ela ficará muito mais fácil de ser compreendida. Eu confesso que me surpreendi quando eu fui começar a estudar, não sei nem por que escolhi essa parábola, porque nem é das parábolas mais conhecidas, né? Mas eu confesso que quando eu comecei a estudar sobre a parábola das 10 virgens, as conclusões dos estudos realizados até por outras pessoas, vendo os vídeos, os textos, os artigos sobre o assunto, a gente se surpreende quanta informação atual se retira da parábola daquela época. Então, primeira coisa, quando a gente lê essa história, 2 itens são importantes. Sem sombra de dúvida, a história fala sobre um casamento, umas bodas, e a todo momento se fala da candeia, que é a luz. 4 personagens são citados. O noivo, a noiva não é citada, mas está subentendido que existe. Se é um casamento, as virgens tolas e as virgens prudentes. A parábola fala de um casamento judaico no 1º século. Naquela época, as festas das bodas eram longas, eram 7 dias de festa. Os noivos, eles procuravam a família da noiva, ofereciam um dote, falavam da intenção do casamento, e eles regressavam para as suas famílias. E não se sabia quando eles iriam retornar para o casamento, porque aquele período que eles ficavam afastados, eles iriam então construir aquilo que seria então oferecido à noiva, em termos até de vida, da festa e etc. E às vezes isso durava mais de um ano. E a noiva não sabia quando ele iria chegar
né? Daí a surpresa, e às vezes, é óbvio, os transportes eram difíceis, obviamente, daquela época, e às vezes eles chegavam muito tarde da noite, né? Todos iriam para a festa das bodas, todos eram convidados para as festas que duravam os 7 dias. E a noiva, ela ficava acompanhada das amigas, das 10 virgens, né? Mas vamos então entendendo cada coisa. Primeiro, de que casamento que eles estão falando? E aí os estudos jogam a informação e a base desse casamento para lá do Antigo Testamento. E vão falar de Oséias, que era um profeta do Antigo Testamento. Oséias, ele pregava, a sua pregação, toda vez que as suas citações eram baseadas na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. Porque o povo de Israel passou a idolatrar outros deuses, falsos deuses, né? No capítulo 2, versículo 16 de Oséias, no Antigo Testamento, olha o que diz. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Balaíns, que eram os falsos deuses. Seus nomes não serão mais invocados. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você com justiça e retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Olha, eu vou repetir aqui um trechinho. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos vivam em paz. Vão guardando essas informações. Eu me casarei com você, com justiça e retidão. Eu serei justo com você, com amor e compaixão. Eu vou ter compaixão de você, eu vou compreender todo o seu esforço e me casarei com você. Portanto, a relação do homem com Deus, na Bíblia, do ponto de vista bíblico, sempre foi simbolizada como um casamento. Por que um casamento? Porque naquela época era uma instituição que todos conheciam, né? Era uma relação, primeiro, de fidelidade, certo? Era uma relação de proximidade e, de certa forma, de cumplicidade no sentido de participação. E, portanto, quando se falava que Deus e o homem se casariam, os discípulos e as pessoas daquela época entendiam o que aquela relação significava, uma relação duradoura, uma relação de fidelidade, uma relação de proximidade, né? Uma relação de participação. Quando você diz, pela Bíblia, quando diz, se você é fiel no seu casamento com Deus, você é uma virgem. Então, o significado bíblico da virgem não está relacionado a sexo, e sim ao lado espiritual, ao ser fiel ao casamento com Deus, a ser fiel a Deus. Se você acredita e se dedica a outros deuses, né, a falsos deuses, até do ponto de vista material, a simbologia bíblica coloca isto como uma prostituição ou um adultério. Daí, muitas vezes, Deus se referir a Israel como uma prostituta. E ele diz, no próprio Oséias, quando Israel foi atrás de amantes, ou seja, dos seus falsos ídolos, seus falsos deuses, ela achou que eles fossem a fonte das suas necessidades, né? Deus, como marido, impediu o acesso de Israel aos seus amantes, dando-lhe motivo para voltar e buscar o marido. Então Deus deu a Israel
a chance, ao impedir que ela se aproximasse dos falsos deuses, a chance que ela voltasse, se arrependesse e buscasse novamente a relação com Deus, o casamento, buscasse novamente o marido. Então já entendemos que essa parábola fala do casamento dos homens com Deus ou o representante de Deus. E será que é isso mesmo? Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado por Chico Xavier, na pergunta 309, olha o que ele diz. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Resposta de Emmanuel. O esposo da humanidade terrestre, da terra, é Jesus Cristo. O mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, João Batista. Portanto, definimos que a parábola é sobre um casamento com Deus ou representante de Deus, que o noivo, o futuro esposo, é Jesus e que a noiva é a humanidade. Não só a humanidade, não só os cristãos, mas a humanidade como um todo. No casamento judaico, uma outra dado cultural, né, é que o noivo que fazia esse contrato, né, retornava à sua família e ele fazia dava um dote à noiva, né? Esse noivo que fala-se, né, que Emmanuel fala que Jesus é o noivo, né, o esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, ele também deixou um dote. Ele deu um dote a essa noiva, à humanidade. E o dote que ele deu foi exatamente o Evangelho, né? Há 2000 anos ele nos ofereceu os seus ensinamentos, as suas leis e nos mostrou o caminho. Esse foi o grande dote desse casamento. Se nós estamos aproveitando ou não, isso é uma outra história. Lembrando outra coisa, que a parábola, ela não são como crônicas soltas num livro, não. As parábolas, os evangelhos, em geral, eles têm uma certa cronologia, um desenrolar da história. Um capítulo está preso, de alguma forma, ao outro. E aí a gente vê que o capítulo que antecede a parábola das virgens é um capítulo chamado o Sermão da Profecia. Nesse Sermão da Profecia, Jesus está conversando com os discípulos e ele fala do futuro. E olha o que os discípulos perguntam a Jesus. Qual o sinal que nós vamos ter da tua vinda e da consumação da era? Se é da sua vinda, e se Jesus estava ali conversando com eles, é lógico que Jesus ia embora e um dia ele iria retornar, que nem o noivo. Um dia ele vinha, fazia o contrato com a noiva, ia embora, tratar da festa das bodas, tratar de como concretizar esse casamento e depois ele voltava. E os discípulos perguntam, e como vai ser, qual o sinal da consumação da era? Ou seja, qual o sinal do fim de uma era? Olha que coisa interessante. Esse é o capítulo que vem antes da parábola das virgens. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele relaciona esse sermão das profecias de Mateus à transição planetária. Olha, pois Jesus fala das grandes tribulações, ele fala das guerras, da fome, dos terremotos, né? Ele fala do começo das dores do parto. Bom, um parto significa um nascimento.
Portanto, o nascimento de uma nova era, o começo das dores do parto, e então virá o fim. Ou seja, o fim de uma era e o começo de uma nova era. Porque depois dos terremotos, das guerras, das nações brigando entre elas, da fome, virá o início das dores do parto. Ele continua o texto. Aqueles que estão na Judéia, a Judéia havia um simbolismo na Judéia em relação a uma elevação espiritual. Aqueles que estão na Judéia, subam os montes. Os que estão no campo, não voltem para pegar os seus pertences. Ou seja, mantenham-se afastados, mantenham-se preservados. E os que estão na Judéia, elevem-se, subam os montes. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Mantenham-se, portanto, a ideia aqui é mantenham-se espiritualizados e elevados, vigilantes. Portanto, há um cunho profético nesse capítulo 24, né? E aí, quando começa a parábola das virgens, e eu disse que é uma sequência nos capítulos, olha o que Jesus diz. O reino dos céus será. Portanto, ele estava falando de uma nova era, as dores do parto começarão e será o fim de uma era, como os discípulos mesmo perguntam, Senhor, qual o sinal da consumação do tempo, né? da consumação da era? Quando é que ela vai acabar? Qual vai ser o sinal disso? Ele diz, vai haver muitas dores, muito sofrimento, as tribulações, e assim começa as dores do parto, uma nova era surgindo. E ele diz, o reino dos céus, essa nova era, será semelhante à história das 10 virgens. Tomando as suas próprias lâmpadas, elas sairão ao encontro do noivo, ao encontro de Jesus. Vamos lá. Jesus, ele volta para se casar. Quando ele está conversando com os discípulos no capítulo 24, o Sermão das Profecias, e que eles perguntam qual o sinal da tua vinda, do teu retorno, então ele vai voltar para casar, para fazer essa comunhão, essas bodas com a humanidade, né? Não só com o mundo cristão, mas com a humanidade como um todo, como o planeta. E ele volta exatamente no momento da regeneração do planeta para celebrar as verdadeiras bodas com a humanidade, a verdadeira união com a humanidade. Se o noivado antecede um casamento, se nós vemos que ainda não somos ainda um mundo de regeneração, portanto, essa nova era ainda não chegou. E se o noivado é quando o noivo faz o contrato com a família e volta para a sua família para preparar o casamento, as bodas e como será a sua vida de união, nós podemos entender que estamos em pleno noivado, na transição planetária, como Emmanuel diz, esperando o noivo. Como a noiva junto com as 10 virgens, aguardando que o noivo retornasse para as bodas. Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, em Oséias, nós vamos ver o seguinte, relembrando o texto, arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra. O mundo de regeneração não terá tanto ódio, guerras, né? Para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Ou seja, no mundo de regeneração, teremos uma outra relação. Um casamento para sempre. Estaremos unidos. Eu me casarei com você com justiça, retidão, com amor e compaixão. Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. Ou seja, eu aqui entendo como que ele não está casando com aquela humanidade perfeita. Ele vai ser justo, ele vai ter compaixão, ele vai ter amor. Ele vai se casar com aquela humanidade que quer se transformar,
que verdadeiramente faz o seu esforço para se transformar. E aí eu pergunto, se nós estamos na fase de noivado, se nós estamos, como Emmanuel diz, na fase da transição planetária, né? Na fase em que o Sermão das Profecias fala das guerras, dos tumultos, do terremoto, da fome, etc., nós temos que perguntar, eu estou no grupo das virgens tolas ou das virgens prudentes? Aonde eu me encontro? Eu estou fazendo a minha reserva de óleo para colocar na minha candeia e ter luz? E aí vamos chegar nas virgens, afinal de contas a parábola é das virgens, né? Vamos chegar nas virgens. 5 virgens eram prudentes, 5 virgens eram tolas, que não levaram o óleo para que a lamparina se acendesse. E aí elas ficaram no escuro. A lamparina apagou. As prudentes, elas têm luz própria, né? Elas não dependem da luz dos outros. E a gente poderia perguntar assim, mas será que as virgens prudentes, elas não foram egoístas? Porque elas podiam ter dado um pouquinho de óleo para as outras. E olha só o que diz. O que a luz da candeia representa? Não era só um óleo, no sentido real da palavra. O que aquela luz representava? Representava um processo de evolução espiritual. Representava, na realidade, a luz própria, a busca, né, de valores morais, a busca de um crescimento espiritual, a busca do reconhecimento de fazer o bem. E isso não tem como se doar, né? A elevação espiritual, a evolução espiritual, ela é intransferível. A aquisição de virtudes não tem como se dividir. A luz, portanto, significa a luz própria. Eu não posso crescer com a luz do outro, com os méritos do outro, com o esforço do outro. Jamais, isso é uma ilusão. Nós não podemos doar luz para o outro. Nem Jesus doou luz para nós. Ele iluminou o nosso caminho e disse, vão aprender a ter luz própria, vão se espiritualizar, vão crescer, vão evoluir e vocês terão luz própria. Então, certas coisas não é questão de egoísmo. Não havia como as noivas prudentes cederem luz às noivas tolas, às virgens tolas, né? As virgens imprudentes, portanto, elas viviam sempre do esforço alheio. E observe que quando elas vão lá comprar o óleo de novo e que voltam, o noivo já havia chegado. Chegou, começou a festa das bodas e fechou as portas, né? As portas se fecharam, ou seja, aquelas que não estavam preparadas, não estavam espiritualizadas, não tinham luz própria, não entrariam na festa das bodas. Não conseguiriam realizar esse casamento. Não conseguiriam seguir com Jesus para essa nova era, para uma era de regeneração. Quando voltaram, portanto, que não encontraram o noivo, já era tarde, né? A transição é a mesma coisa que nós. Se nós ficarmos esperando muito, a transição já está ocorrendo. Nós estamos perdendo tempo. Pode ser que o noivo chegue, a festa comece e que eu não esteja no lugar certo, no momento certo e principalmente, espiritualmente, na condição ideal para poder entrar nessa festa. Estamos sendo prudentes? Estamos fazendo a nossa reserva de óleo? Estamos tentando ter a nossa luz própria, sem ficar apoiados ou na bengala da luz dos outros? Nós temos que pensar. E Jesus dizia isso nas suas parábolas de várias formas diferentes, porque assim poderia ser que um grupo entendesse quando ele falava do casamento das virgens.
Mas a mesma coisa ele dizia quando falava da separação do joio do trigo. Não é diferente, a ideia é a mesma. Mas ele repetia a informação dentro daquele contexto que aquele grupo daquela época entenderia, né? Outro dado importante que a gente vai ver do ponto de vista da história é o horário da chegada do noivo. Conta lá a história, na parábola, que à meia-noite surgiu o noivo e que elas tinham ficado cansadas de esperar e dormiram. À meia-noite houve um clamor e gritaram: eis o noivo. Isso também é simbólico, porque a meia-noite é considerada a hora mais escura da noite, né? Ausência total de luz. A transição ela vai ocorrer exatamente nesse momento, no momento de uma ausência total de luz, onde os homens estão, na realidade, havendo aquela grande separação do joio e do trigo, das virgens prudentes e as virgens tolas, né? Quando as trevas parecem mais densas, quando o mal parece estar dominando, quando temos a impressão que Jesus perdeu o controle da humanidade, e às vezes a gente tem essa sensação, é aí que o noivo chega, à meia-noite, no momento de maior escuridão, no momento em que não há luz. A transição se definirá de forma completa na regeneração. O retorno de Jesus, o casamento perfeito com aqueles que souberam ser perseverantes, vigilantes e que trabalharam no bem, aqueles que geraram luz própria. Aí sim, esses conseguirão entrar para a festa das bodas, né? Haroldo Dutra faz uma palestra no YouTube, até não é longa, é até pequena, sobre essa parábola. E ele, no final, ele diz uma coisa que eu achei muito interessante. Às vezes a gente não pensa em certas coisas, né? Porque eu jamais, sinceramente, quando eu comecei a estudar sobre a parábola das 10 virgens, eu jamais iria imaginar que ela falaria sobre a regeneração, o mundo de regeneração. Indiretamente ela estava falando disso, que ela estava falando da transição, que ela estava falando desse casamento com Deus, né? desse encontro verdadeiro da humanidade com Deus. Realmente eu entendia de uma forma muito rasteira, muito simples, da separação do joio e do trigo mesmo, né? Mas Haroldo Dutra diz uma coisa que eu gostei. Diz: a regeneração do planeta não será instaurada por nós que estamos na Terra. Precisamos colaborar e deixarmos a candeia acesa, ou seja, precisamos gerar luz, manter a nossa luz, precisamos colaborar com o bem, ficarmos vigilantes, sem sombra de dúvida. Isso já será uma forma de participar. Mas virá do futuro os vanguardeiros, que têm força moral e mérito espiritual para instaurar o processo de regeneração. E será uma invasão programada. Portanto, cabe a nós ajudar o processo. Não é que nós vamos realizar de forma concreta e real o processo. Lembrem que o noivo, ele após fazer o acordo com a família, ele retorna à sua família, ou seja, Jesus retorna ao seu pai e vai preparar não só a festa de bodas, mas vai preparar a forma de manter e de realizar esse casamento, enfim, estrutura financeira, a casa, as coisas básicas. E é a mesma coisa, né? Jesus foi, retornou à família, deixou um dote, que foi o Evangelho, nos disse: eu vou voltar, fiquem atentos, fiquem vigilantes, mantenham as suas luzes acesas. Aqueles que estão na Judéia, subam os montes, ou seja, aqueles que já têm algum nível de entendimento espiritual, se elevem.
Aqueles que estão no campo não retornem para as cidades para buscar suas coisas, ou seja, aqueles que estão no campo, fiquem lá, se preservem. Porque eu vou voltar, e eu vou voltar à meia-noite. Eu vou voltar no momento em que a escuridão será maior, a falta de luz será total, para resgatar a minha noiva, ou seja, resgatar aqueles que verdadeiramente perseveraram, se manteram vigilantes, entraram num processo de melhorar, de se espiritualizar, de gerar luz própria. Não vamos ser nós que vamos fazer a regeneração. A regeneração virá até nós, nesse casamento perfeito entre a humanidade. E aí fique bem claro que a humanidade inclui não só cristãos, mas todos aqueles que estão neste mesmo perfil, né? Essa ligação, esse casamento, essas bodas entre a humanidade e o Pai, ou o representante do Pai, que é Jesus Cristo, como diz Emmanuel. Muita paz para todos nós, que vamos manter as nossas luzes acesas, que vamos entender que não é egoísmo não ceder o óleo ao outro, porque é intransferível. A evolução espiritual, ela é individual, ela é, na realidade, um trabalho de cada um de nós, num crescimento interior, de uma compreensão de quem nós somos, de um processo de autoconhecimento e, principalmente, da compreensão dessa fraternidade e desse amor que o Pai tem por nós. Boa noite a todos, que tenhamos então um bom resto de semana e até a próxima quarta-feira. Um abraço.